Olá, ouvintes do ManuCast. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou muito feliz em receber um convidado tão especial, André Saburo Matsumoto. André é aclamado por sua expertise e em 2009 ele foi premiado pelo 50 Best Discovery na categoria culinária japonesa. Desde muito cedo, o chefe aprendeu que comida era coisa séria. Ao longo da convivência com seu pai, foi compreendendo que seu Júlio fazia mais do que alimentar pessoas. Ele preservava a cultura do seu país. André recebeu seu primeiro título de chefe revelação em 2007. Desde então, acumula diversos prêmios, incluindo 17 vezes como o melhor restaurante japonês do Recife. Em 2018 e 2019, ele foi eleito o Sushi Man do Ano a nível nacional. E em 2023, venceu mais uma vez como melhor profissional da culinária japonesa, entrando para o corpo de Okonku a partir de 2024, que significa que ele é tão qualificado e tão laureado que não participará mais da competição. Justo, né, não, Saburo? André Saburo é um dos maiores especialistas de atum do país e foi eleito o 13º melhor restaurante brasileiro no ranking da revista Exame. Hoje, o Grupo Quina conta com diversos estabelecimentos, incluindo o Quina do Futuro, Sumo Sushi Bar, Sushi Yoshi e o Tóquio Café. Bem-vindo, Saburo. Estou muito Obrigado, feliz Manu. de ter você aqui. Minha gente, é tanto título que eu teria que ficar lendo aqui bastante. Eu tentei resumir, mas é merecido, viu? A gente não busca isso, na realidade. A gente sempre trabalha com foco em tentar oferecer o melhor, né, que a gente pode fazer para o nosso cliente, para a nossa equipe. Mas aí sempre é bom. Quando vem um título, é muito bom. Sim, é um reconhecimento do nosso trabalho, um reconhecimento né? muito bom. A gente nunca busca trabalhar pelos títulos, mas é sempre bom receber. Eu acredito. Ô, Saburo, eu sei que seu amor pela culinária surgiu desde pequeno, né, através do seu pai. Você lembra quantos anos você tinha quando começou a despertar essa paixão? Desde pequenininho, assim, sei lá, qual a idade? Olha, Isso é uma curiosidade, tá? eu sempre falo que eu cresci dentro de restaurante. Então, assim, eu lembro pequenininho, acredito que com 4, 5 anos de idade, já dentro do restaurante do meu pai, né, da minha mãe. E assim, eu gostava muito de ir na cozinha, porque quando o restaurante era no centro da cidade, eu tenho muitas lembranças, assim, porque a cozinha era enorme do centro da cidade, porque servia muita refeição de almoço nessa época. E era perto do Teatro do Parque, ali, Rua do Hospício, e tinha uma senhora, cabelo encaracolado assim, que ela me pegava e me colocava em cima do balcão. E eu ficava olhando ali as panelas enormes, o pessoal abrindo fumaça, São saindo. quantos irmãos lá? Nós somos 3 irmãos. Eu sou o caçula, Jiro, que é o do meio, que mora no Japão, e meu irmão mais velho, Taró, que mora aqui em Recife. Mas para a culinária só foi você que Para seguiu esse culinária ramo. fui eu e fui Taró. Taró é uma das minhas referências em relação aos cortes também, aprendizado. Eu sempre tive assim, uma referência do meu pai na cozinha, né? Meu tio Masayoshi, meu irmão Taró. Então, assim, são minhas referências. Meu pai e meu tio já são falecidos. Isso. Agora, meu irmão está aí. E sempre eu busco alguma informação, quando tem alguma, com relação a alguma dúvida em técnica, né? A gente sempre conversava muito sobre isso daí, em família. Então, a família toda cresceu dentro de um restaurante. O dia a dia era sempre voltado para o cliente, voltado para o restaurante. Eu tenho cenas assim de... Minha mãe sempre foi a que mexia com dinheiro. Então, eu tenho cena de quando o restaurante era no centro da cidade, eu tenho isso aí claramente. Assim, minha mãe colocando uma toalha vermelha em 2 cadeiras, eu deitava e olhava ela ali conversando com os garçons, né, entregando, dando troco e tal. E eu adormecia ali e acordava na casa da gente, que é aqui onde é o Quina do Futuro, porque ali era a nossa residência. Então, eu dormia muitas vezes ali naquelas cadeiras e acordava já no restaurante. Ia para o colégio, que aí era do lado ali, que era o Damas. Entendi. Você, desde criança, você acompanhava, né, seu pai, né, Júlio, nas atividades cotidianas de restaurantes, né? Inclusive, idas ao mercado,
público, né, para escolher alguns insumos, especialmente o peixe, né? Como era ver seu pai e seu tio, né, desde cedo trabalhando com culinária? Então, o início, assim, quando abriu o Quina do Futuro está com 38 anos agora. É quase minha idade. Eu vi que é 86. É 86. Eu sou de 84. Então, eu tinha 9 anos de idade. Então, quando meu pai construiu o Quina do Futuro, os negócios do centro da cidade já não estavam bem. Então, o que foi que eles fizeram? Eles venderam as coisas que eles tinham no centro da cidade, pagaram tudo que tinham que pagar, e meu pai resolveu construir o Quina do Futuro embaixo da nossa casa. Então, nós moramos em cima, no primeiro andar do Quina do Futuro, durante os 10 primeiros anos do Quina do Futuro, a gente morou no primeiro andar, e o restaurante era no térreo. E eu lembro de tudo, assim, lembro do meu pai indo comprar material de marcenaria, e eu lembro ele com a furadeira, ele fez algumas coisas, ele botou um teto lá de lambri, tanto é que esse teto lá de lambri que fica em cima do balcão do sushi eu nunca mexi, nunca tirei. A gente Aquela reforma, memória afetiva, né? A gente desmonta e monta de novo, mas eu deixo lá porque eu tenho a lembrança dele montando Lógico. aquilo, né? Então, assim, sempre a gente conviveu com isso. Então, os 9 anos, 10, 11, e aí vai entrando na pré-adolescência ali, eu cresci com o dia a dia de restaurante. Aí meu pai me acordava de manhã, eu gostava muito, sempre gostei de peixe. Mas quando eu era pequeno, eu gostava de peixe ornamental. Eu gosto até hoje. O que é peixe ornamental? São os peixes de aquário. Certo. Né? E aí, no Quina tem um aquário lá, tem. Né, que divide e tal. Isso é uma paixão minha, eu sempre gostei disso. Viajava para ver peixes, ia para campeonato de aquarismo para olhar isso daí. Então, eu sempre gostava de estudar a questão dos peixes, mas não os que papai trabalhava. No meu caso, era para o aquário. E aí, a gente sempre estava ali no dia a dia e, como eu gostava de peixe, papai disse assim, você não quer ir para o mercado comigo de manhã? Eu era mais novo. Quantos anos você tem ideia assim? Lá para os 9, 10, 11 anos de idade. E aí, ele me acordava às 5 da manhã. Meu colégio começava às 7, né? E aí, ele me acordava às 5 da manhã e dizia, vamos para o mercado. Que aí eu disse, quero. Eu ia para o mercado São José com ele. E lá eu aprendi muita coisa dentro do mercado, porque papai entrava e os donos das bancas ficavam chamando ele. Júlio, vem ver esse peixe aqui. Esse peixe aqui e tal. Aí papai ia lá, olhava, aí mexia, tocava no peixe e tal. Aí ele olhava para mim e dizia, esse peixe aqui parece estar bom, mas ele só não está bom por causa disso e disso. Tá vendo aqui? Pode ter daqui, não sei o quê. Aprendeu desde pequenininho. Abre aqui, não sei o quê, tal. Aí ele começava a dizer, aí disse, esse peixe aqui foi pego na rede, sabe por quê? Aí não, ele disse, olha essa marca aqui, tem uma marca aqui, tem uma marca aqui, isso aqui ele ficou preso na rede. Aí ele ficava explicando por quê. Porque esse peixe não dava para sashimi, porque o peixe morreu estressado, não sei o que, tem enzima. E aí ele ia contando aquilo dali e a gente terminava tomando café todos os dias na barraca de Vavá, que é uma banca que tem até hoje no Mercado São José, ainda encontro com o Vavá lá. E a gente sempre comia, aí vem o meu gosto da cozinha regional daí, do mercado, porque a gente tomava café com o pessoal das bancas. Sim. Então a gente tomava lá, comia fígado acebolado, comia charque com feijão, era sopa de cabeça de peixe, enfim. Tinha um monte de coisa lá de comida de mercado que a gente tomava café ali, né, que era uma refeição. E aí eu voltava, a gente voltava eram às 6 horas da manhã, dava tempo de me arrumar e ir para o colégio. Né? Então, assim, eu sempre acompanhei e aprendi muito, né, com meu pai. Meu pai faleceu em 2001. Né, eu já vinha trabalhando com ele há 5 anos. Né. Quando o papai faleceu, aí meu tio, Masayoshi, se tornou uma referência ali. Ele me acompanhou em várias dúvidas que eu tinha. Porque aí quando meu pai faleceu, eu era ainda muito novo, eu tinha que tocar o negócio da família. E aí meu tio começou a me ensinar muita coisa. Então a gente se aproximou muito. Né. Meu tio faleceu tem aproximadamente 4 anos. Ô Saburó, eu acompanho você nas redes sociais, né? Acho que muita gente, né? Muitos nossos ouvintes, com certeza. E conheço sua esposa porque ela é minha cliente. E eu sigo ela no Instagram. Então, assim, eu vejo que você já faz um pouco com seus filhos, assim, né? Já tem algum deles, eu não sei se os dois, ou... São dois, né? Isso? São dois. Eu não sei se um mais do que o outro, mas, assim, já gosta da culinária, né? Você já bota eles, já está ensinando, né? A gente puxa um pouquinho a sardinha, mas assim, eu sempre
tive um cuidado de deixá-los muito livres. Mas assim, acho que é natural. Eles vão me vendo, vão vendo eu trabalhando. Eu vou para algum evento de gastronomia, levo a família junto. Então, eles sempre acompanham. Aí me vê lá cozinhando. Tem algum que gosta jantar. mais? Olha, os dois gostam muito, né? O mais velho, ele já está com um costume de chegar em casa e querer fazer alguma coisa, né? Então, conhecem os nossos amigos que são chefes de cozinha também. Aí, às vezes ele está num lugar, aí pergunta, como é que você fez essa cebola aqui? Aí vai e diz, por exemplo, esse final de semana, a Semana Santa, a gente estava com o Biba, que é de cozinha peruana, né? Sim. E aí Biba fez uma cebola, um picles de cebola, ele perguntou como era, e ontem ele estava tentando fazer em casa, né? Aí, o mais novo, Rick, ele gosta mais da parte de doces, né? Ele até fala hoje em dia, papai, eu quero ser chefe patisserie, Oh. né? Então, assim, obviamente que a gente quer que eles sejam pessoas completamente livres, assim, e o meu desejo é que sejam pessoas do bem. Isso. Se forem, não precisa ser um campeão, não precisa ser um super empresário, né? Não precisa ser nada disso. Sendo pessoas do bem, para mim já está ótimo, sabe? Então, assim, eu deixo muito à vontade, né? Mas também, se eles tomarem esse caminho, eu vou poder ajudar mais, né? Lógico. Mas, obviamente, eles estão livres para tomar qualquer decisão que eles queiram fazer. Foi curiosidade minha, viu? Ô, Saburel, o Kine ele foi inaugurado em 86, né? Como a gente já falou. Como é segurar por tanto tempo algo que foi de seu pai? E, assim, né? Fazendo sucesso. Pois é. Conta aí o segredo pra gente. Eu acho assim, quando... primeiro de tudo é assim, quando meu pai... Quando eu estava trabalhando com meu pai, né, comecei a trabalhar com ele, meu irmão já estava... Um dos meus irmãos já estava fora, né, e depois girou, foi para o Japão. Então, um estava na Espanha, um no Japão. Eu tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, voltei. Quando eu voltei, deu o estalo, eu disse, não, eu quero ficar aqui, eu gosto disso, eu quero trabalhar com isso. Então, já era em 96, né? E aí, isso é uma paixão, assim, você gosta muito do que faz, você está ali, né? Ele até excede o ponto, assim, de você tem que ter um cuidado ali, porque às vezes é muito mais porque você gosta tanto do que pelo negócio. Então, você tem que ter um equilíbrio ali, entre uma paixão do que você gosta de fazer e se o negócio é viável. Sim. Então, esse ponto aí eu dou mérito para minha mãe. E Catarina, minha esposa, ela puxa um pouco desse lado também da minha mãe dela. Elas são muito pé no chão. Então, assim, às vezes eu vou naquela empolgação e elas vão e me controlam ali. Então, o que acontece? Eu acho que o segredo está no seguinte, é você ser muito persistente no que faz, né? Você sempre está voltando para o cliente, né? Assim, você faz o foco no cliente, né? O que o cliente mais gosta ali. Então, você tem que satisfazer aquela clientela. Para satisfazer isso, você tem que ter uma equipe muito boa, né? A gente tem uma sorte nisso. A gente tem uma equipe muito boa. Então, depois disso, você ali é uma luta diária para que você mantenha tudo em ordem. Quando o restaurante é tradicional, eu acho que é bem difícil, porque você tem que tentar fazer todos os dias iguais, né? O Kina Futuro tem 38 anos, então todo dia, meu pai dizia muito isso, ele dizia assim, sempre, ele dizia, Saburó, isso aqui é como se fosse um barco grande. Quem tem restaurante, todo santo dia você tem que acordar sabendo que tem um furo para tampar. Tem dia que um furo é bem pequenininho. Sim. Mas tem dia que o furo é bem grande, que você bota uma, duas mãos e não consegue tampar, você precisa de ajuda, né? Aí ele dizia assim, quando eu vejo um restaurante fechando, eu imagino assim, rapaz, o dono cansou de tampar buraco e o barco está afundando, né? E outra coisa que o papai dizia também era assim, ele dizia, olha, é o seguinte, tem um monte de cliente meu que quer abrir um restaurante, sabe? E eu digo para eles, não abra porque não é o seu perfil. O cara é um médico, o cara é uma pessoa bem sucedida na área que ele um que empresário. Um empresário, né? Ele já é muito bem sucedido. Aí ele vê aquilo tudo funcionando e diz assim, eu quero ter um restaurante, eu quero ser dono de um restaurante. Aí o papai sempre diz assim, não abra, não faça isso. Porque isso é um teatro, o papai diz, isso é um teatro. Você só vem quando a cortina se abre e o teatro começa. Então você só vê o lado funcionando perfeitamente. Tudo aquilo dali. Na hora que a cortina fecha, o backstage ali é muito trabalhoso.
né? Dá muito trabalho nisso daí. Então, assim, você não imagina o trabalho que dá, né, para o teatro abrir. Funcionar. Então, assim, ele disse, ó, na hora que abre a cortina é tudo muito bonito. Agora, o mais importante de restaurante é na hora que a cortina fecha. Aí é que começa a gestão de restaurante, que nos últimos anos tem aumentado muito a demanda de você fazer uma gestão cada vez mais eficiente. E isso foi um grande desafio que a gente pegou, né, nos últimos 10 anos para cá, de melhorar a gestão das casas. Isso daí foi ainda continua sendo um Era desafio. isso que eu ia te perguntar. Após o falecimento do seu Júlio, né, em 2001, você assumiu integralmente o restaurante, né? Da gestão à gastronomia, né? E qual foi a sua maior dificuldade? Olha, logo após o falecimento do meu pai, a gente tinha um início ali da cozinha japonesa, ela entrando na moda, né? A comida japonesa começou a entrar na moda ali em 1999, 2000, a gente começou a ver a entrada de produto diet, light, comida mais leve e tal. Os artistas comendo sushi nas novelas, né? Você começava a ver aquilo dali. Então teve um boom da cozinha japonesa. Então, quando você teve esse boom, a gente sentiu esse avanço, né, na cozinha japonesa. Eu já vinha trabalhando com meu pai e naquela época nada era informatizado. Papai fazia tudo na mão. As comandas da gente eram manuais. A gente tirava xerox das comandas, apagava no final da noite para poder utilizar de novo no outro dia. E a gente já tinha uma economia estabilizada ali, né, que aí o Plano Real já estava a todo vapor naquela época. Então, não precisava pagar preço de cardápio, porque antigamente a gente apagava o preço de cardápio para poder atualizar. Então, quando a gente teve esse boom, a gente viu a necessidade de informatizar e melhorar a gestão. Isso já em 2001. Né? Com o passar dos anos, a evolução disso foi muito rápida. A gente precisou crescer, porque a comida japonesa tinha explodido no mercado. Então, a gente cresceu como a gente pôde, só olhando para a satisfação do nosso cliente, o que a gente poderia melhorar. Com a explosão de cozinha japonesa no Brasil, a gente melhorou a questão dos produtos. Começaram a entrar produtos japoneses de melhor qualidade no Brasil, que antigamente era muito difícil. Meus pais iam para o Japão e traziam muita coisa do Japão para cá. Né? Você viaja muito para lá, né? Olha, tenho certeza que você não quer seu sushi que você trouxe para mim. Quero não, obrigado. Eu vou me deliciar aqui, viu? O que a gente faz assim, quando a gente esteve no Japão, a gente até gravou um documentário lá. Eu gravei um documentário lá com o Duca e com o Joca Pontes. Né? A gente fez Itália, França, Japão e Brasil. Quem gravou foi Ricardo Rossi, um cineasta italiano. E aí nós fomos fazer esse documentário. E aí nesse documentário a gente foi até a cidade natal dos meus pais, que faziam 20 e poucos anos que eu não voltava lá. Né? Aí eu me emocionei muito quando eu fui lá. Isso foi em 2015. Aí eu disse, rapaz, por que eu demorei tanto tempo para voltar? Por que eu demorei tanto para voltar para o Japão? Você fica focado no trabalho, sua vida ali, tudo, né, família. E aí eu disse, rapaz, não, eu tenho que voltar mais vezes aqui. Aí depois a gente foi em 2018, e aí veio a pandemia. E a pandemia também foi um grande aprendizado, um desafio. Eu vi que você foi, assim, você, os meninos, Catarina, acho que sua mãe também, não foi? Sua mãe também ou não? Em 2022, nós fomos. Foi eu acompanhei tudo, Catarina, achei super interessante. Os nossos 2 filhos, os meninos. Foi uma aventura, assim. Eu digo que foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida, foi essa daí. Quando foi a família toda. Eu imagino a emoção, né? Poder levar os meninos, né? A Catarina já tinha ido comigo lá em Sasebo, que é a cidade natal dos meus pais, em Nagasaki. Sasebo é uma província que fica a 7h30 de Tóquio. Então é num litoral, é lindo. Tem uma área de Sasebo que tem 99 ilhas. Você passa pelas ilhas, produz-se muito pérola nessa região. Entendi. E aí, o que eu queria era assim, que pudesse levar um dia os meus filhos, enquanto eles eram pequenos, para que eles pudessem criar memórias, inserir memórias do Japão e de como é o Japão. Né? E levar eles, obviamente, na cidade natal dos meus pais. Eu queria que mamãe pudesse ter essa oportunidade, né? De levar lá, mostrar onde era o negócio do meu avô e minha avó, que era uma loja de ferramentas e
de chaves, né? E aquilo dali quando a gente foi lá, nem tem mais a loja, mas na frente da loja tinha uma cerâmica que tinha uma chave desenhada. Aí quando a gente chegou lá, a mamãe disse, tem uma chave aqui no piso, eu acho que está por ali, tal. Quando a gente olhou, ainda tinha. Aí os meus filhos foram lá, olharam, papai vai tocar ali só para a gente ver como era. Aí toca lá no piso lá, e tocaram, aquela coisa toda, né? Então, assim, poder inserir essa memória, para mim já valeu demais. Eles terem essa... Eu lembro que quando eu era pequeno, eu até brinco com os meninos, assim, pelo menos uma coisa vocês já podem dizer que me perguntavam muito quando eu era pequeno, né? Primeiro era assim, você é japonês ou chinês? Eu dizia japonês. Aí a segunda pergunta era, tu já foi lá? Né? Aí eu disse, vocês se livraram disso daí, porque eu passei a minha infância toda o pessoal perguntando, tu já fosse lá? Tu já fosse lá? Não fui. Né? Aí eu disse, vocês já podem responder, já foi lá, já foi na cidade dos seus avós, você já tem tudo isso daí. E assim, passado esses 2 anos, eles ainda falam muito do Japão. Daqui a 3 semanas eu vou para lá de novo, mas aí dessa vez eu junto com a mamãe, mas aí eu vou com foco em estagiar, em melhorar a técnica. De novo, né? Porque eu vi no seu currículo que você já foi alguns... Já fui 2 vezes, para fazer estágio lá, 2018 e 2022. Eu sempre faço um estágio numa estágio, peixaria. Saburó, você é ótimo. Na peixaria de Maeda-san, que Sazue Maeda, ele é a 5ª geração, né, de uma peixaria muito reconhecida no Japão. Fica em Shizuoka. Shizuoka é muito conhecido no Japão como uma região que tem os melhores pescados do Japão. Então ele consegue lá... É impressionante, assim, o japonês ele tem uma capacidade de melhorar o que já estava muito bom de uma maneira muito rápida. Então eu fui lá em 2018, fiquei impressionado. Aí fui lá em 2022, ele já tinha mudado tudo. Então, assim, aquilo que eu tinha de imagem de referência, né, o sarrafo já foi mais para cima. Né? Eu tenho certeza que quando for agora... Vai ser diferente. Vai ser diferente de novo. Ele já vai estar em outro nível. Aí tu passa quanto tempo lá estagiando? Da última vez eu passei 8 dias. Dessa vez, como a viagem é mais curta, dessa vez eu só vou passar 3 dias. Né? Mas aí eu vou com foco em justamente melhorar a questão da técnica. Aí isso daí, sempre quando eu viajo, eu volto, eu tento passar o máximo para a nossa equipe. Né? Tem uma grande diferença do Japão para o Brasil. Né? A maioria dos peixes são vivos. Você chega no Brasil, está tudo já, você já recebe os peixes já. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é no fornecedor. Tentar fazer com que o peixe do fornecedor chegue mais fresco. Né? Trazer vivo é muito difícil. Sim. Aqui no Brasil. Mas, se ele trouxer mais fresco, a gente vai saber trabalhar melhor. Tudo depende da qualidade do peixe que o fornecedor entrega. Vou fazer algumas perguntas com relação a isso. Atualmente, Saburó, o seu trabalho está realmente focado em pescados, né? Especialmente no estudo do atum a mais, né? Que é o tipo de exportação. Um peixe altamente valorizado no Japão, mas que no Brasil, né, ainda trava aí com o salmão uma disputa, né, pelo paladar dos consumidores. Né? Eu mesmo sou fã de salmão, não vou mentir, Sim. Viu? Como foi que você se tornou especialista em atum? O que foi que te atraiu para o atum? Né? Como foi que começou essa sua paixão, seus estudos? Enfim, me conta aí. Bom, vamos lá. Aí eu começo aquela coisa, eu falei dos peixes de aquário. Né? Eu sempre gostei muito de peixe e desde pequeno eu comprava livros, né, de peixe para estudar. Qual a origem do peixe, qual era o método de reprodução do peixe. Eu gostava de ir a fundo, eu tinha tanque de peixe, eu reproduzia, botava no saquinho, vendia os peixes e tal. Então, eu sempre gostei muito de estudar, né, a questão do peixe. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai e depois fui trabalhar com meu tio, tem uma história interessante aí, que foi o seguinte. Eu comecei a trabalhar com meu pai, mas o primeiro trabalho que eu tive não foi na cozinha. Meu pai me botou primeiro para lavar prato. Isso foi no Quina do Futuro. E eu fiquei uns 4 meses lavando prato lá. E quando meu pai disse que só tinha essa vaga, no início eu rejeitei. Disse, não quero.
Até discuti com ele. Disse, como é que você manda seu filho para fora? Eu estudo, vou lá, volto, quero trabalhar aqui e eu quero trabalhar no restaurante. Você me dá um bibico, que é um chapéuzinho, um avental de napa, e eu vou começar na pia. Aí ele disse assim, só tem essa vaga, se você quiser, porque eu estava com uma bolsa nos Estados Unidos, eu ia voltar para lá. Eu desisti de voltar, desisti da bolsa e quis ficar no Brasil. Aí ele ficou chateado. E japonês com educação é rigoroso. Já que não quis ir, vai lavar prato. Aí eu aceitei. Então tá bom, eu vou aceitar. E aí lavei prato. Quando ele me tirou da pia, ele me disse por que me colocou lá. Ele disse, você não quer ser sushi, quer ser cozinheiro? Eu disse, quero. Então, saber de tudo. na pia você aprende a ser rápido, higiênico e organizado. Cozinheiro, a base é essa. Tem que ser rápido, tem que ser organizado e tem que ser higiênico. Tem que saber lavar. E pia de restaurante japonês não é uma pia comum. Porque uma pia comum, vamos dizer assim, no restaurante normal, os pratos são redondos, você coloca tudo no... Restaurante japonês é um prato quadrado, redondo, um retangular, pratinho pequeno, um barco. Para você organizar uma pia de restaurante japonês num espaço pequeno é fogo, você tem que estar... É um Lego, você vai montando ali tudinho para poder... E aí ele me tirou... Meus disse, pratos aqui é tudo assim, tudo diferente. Acho que eu vou ter que ir lá dar uma olhada. É complicado. A pessoa se vira nos 30 ali para... Então, ele me tirou da cozinha quente, me colocou como auxiliar de cozinha quente, primeiro. Então, você trabalha ali só com os legumes, né? Só faz o pré-preparo da parte quente. E aí, papai, depois da cozinha quente, um dia ele viu um cliente entrando, aí o cliente falou assim, boa noite. Aí eu falei, me baixei e olhei para baixo. Aí meu pai disse, esse cara é tímido. Aí ele fez, você vai sair da cozinha quente. Eu pensava que eu ia para ser cozinheiro da cozinha quente. Ele fez, você vai ser comins agora, você vai ser auxiliar do garçom. Porque você é muito tímido, como é que você vai conseguir atender o cliente? Você é muito tímido. Sabia, eu sou muito tímida e eu perdi muito da minha timidez no restaurante, de chegar na mesa do cliente, de perguntar, sei lá, deixou alguma comida no prato, não gostou, o que é que aconteceu, né? E a gente aprende, realmente. Aprende muito, isso daí. Aí eu fui comins, depois fui garçom. Aí como garçom, fiquei 1 ano como garçom mesmo, do Quina do Futuro. E aí depois de garçom, aí eu queria ser sushi man. Meu pai era o sushi man chefe, mas tinha a equipe dele. Eu queria de tudo para entrar na equipe dele. E aí meu tio inaugurou o Sushi Yoshi em Boa Viagem. Eu já fui cliente também. Pronto. Aí quando meu tio inaugurou o Sushi Yoshi em Boa Viagem, aí meu pai disse, vai para lá. Porque teu tio tá precisando de ajuda, vamos lá amanhã. Aí eu, tá, vamos lá. E fui com meu pai, chegamos lá, meu pai teve uma conversa com meu tio, aí ele disse, ó, a partir de amanhã, Saburô vem para cá todo dia de manhã. Não precisa pagar nada para ele, só dá o almoço. E no Quina eu recebi um salário. Aí eu, poxa, não vou receber nada, né? Aí quando eu voltei com meu pai no carro, eu perguntei até meu pai, eu disse, pai, eu não vou receber nada. Como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar lá todo dia, tudo bem, Marcelo acho que me dá o almoço, e eu não vou ganhar nada dele, seja, eu vou pagar seu salário. Mas não diga seu tio, mas eu vou pagar o seu salário. Porque você não deveria nem estar cobrando nada, porque ele vai estar lhe ensinando lá. Eu, sim, mas aí os meninos saem, eu era muito novo naquela época, né, querendo sair com meus amigos e tal. Aí fui para lá todo santo dia. Aí lá no Sushi Yoshi foi que eu comecei a aprender a abrir peixe. Porque Masayoshi, ele comprava uns peixes menores, pequenos, e me ensinava a abrir o peixe pequeno. Toda a técnica. E ele dizia, a cioba é diferente do camurim, o camurim é diferente do badejo, o badejo é diferente do sirigado e assim vai. Sim. E ele ia comprando os peixes menores, porque ele saburou, se você souber abrir um peixe pequeno, o grande o grande você vai ser muito bem. Aí ele me deu umas facas bem ruins, ele disse, eu vou te ensinar a molar e a consertar as facas. Então foi meu tio que me ensinou a consertar a faca e a molar. E aí ele disse, se você não quiser, você se vira com essas facas velhas aí. Mas eu vou te ensinar a consertar. Se você quiser consertar, eu aprendi a consertar, aprendi a molar. E aí ele me ensinou a questão de você aprender cada peixe, como é que se faz cada peixe. Então dali eu comecei a estudar a anatomia Era isso que eu de dizia, cada anatomia. Peixe. E aí meu tio dizia assim, ó, quando tu não souber de jeito nenhum, quando tu estiver apanhando, abrir um peixe lá, faz o seguinte, tu pega aquele pedaço ali, tira uma foto dele, que naquela época era foto de revelar, né? Tira uma foto, depois tu vai, cozinha o peixe na água,
bota ele, tira toda a carne do peixe e tira outra foto. Aí tu vai ver a anatomia do peixe lá. Aí eu entendi. Hoje agora é bom que é o Google, né? Algumas espinhas que tinham diferente, que dava uma curva. Você colocava a faca e a faca travava. Aí você olhava e disse, rapaz, Algum filho de Yoshi trabalhava com ele, não? Sempre trabalhou minha tia Reiko, né? Minha prima Yuka, né? E meu primo Leandro. É uma família sempre trabalhando em conjunto lá, sempre ajudou, né? Até meu tio chegar a falecer, né? Minha prima e minha tia ainda estavam lá ajudando. Leandro trabalhou uma época fazendo sushi também lá, né? E quando eu me tornei sócio do meu tio, isso daí passaram anos depois, né? Aí Yuka se formou, que é minha prima, Leandro também se formou, né? E aí só estava mais basicamente meu tio e minha tia no restaurante. E aí Marcelo me chamou e disse, olha, eu queria que você se tornasse meu sócio aqui, porque o dia a dia do restaurante eu estou um pouco cansado e tal. Nisso os filhos já não trabalhavam mais com ele? Não. E aí eu nunca tive vontade de abrir na Zona Sul, porque sempre tinha meu tio lá. E eu sempre falei para mim mesmo, assim, enquanto meu tio estiver lá, eu não abro um restaurante japonês na Zona Sul de jeito nenhum. Tanto é que a gente abriu o Grande Food, depois abriu o Sumô, todos dois aqui na Zona Norte, pertinho, e eu não ia para a Zona Sul. Quando meu tio me chamou, eu me tornei sócio dele, e fiquei sócio do meu tio durante uns 10 anos. Quando ele veio a falecer, a gente já tinha a gestão dele, já fazia totalmente a gestão do Sushi Yoshi, né? E aí, depois da pandemia, o entorno ali onde era o antigo Sushi Yoshi, ele ficou um pouco esquisito, muita loja fechou ao redor e tal. E aí a gente tomou a decisão de 1 ano atrás mudar de local. Sim, eu já fui para o novo. Nós fomos ali para o novo Sushi Yoshi, que graças a Deus está indo bem. Ô Saburo, além de sushi e sashimi de alta qualidade, né, de técnica que você conseguiu desenvolver, né, produtos com técnicas ocidentais, me conta aí mais sobre esses pratos. Eu vi que tem o atum de sol, né, o sarapatum. Me explica aí esses pratos, eu não conheço. Depois que eu comecei a ver suas coisas, eu digo, eu preciso voltar lá no Kina, que tem muita coisa que eu quero provar. Isso daí veio através da pesquisa dos pescados, dos peixes. E aí, com o estudo dos peixes, né, de aprender a anatomia de cada peixe, quando eu comecei a abrir os atuns, eu sempre via que o peixe era enorme e sempre eu peso muito a questão do lixo, né? A questão de cozinha, você tenta fazer um aproveitamento máximo do produto para evitar o desperdício. Isso, aqui a gente, né? Adota isso. É sempre também uma base, né? De cozinha para você ter um produto tão bom, seria um desperdício. Aí você está ali. E há uns 12 anos atrás, a Oceanos, que é a empresa que exporta atum brasileiro para fora, ela chegou aqui em Recife, e seu Zé Carlos, junto com o Zé Renato, que é o filho, o seu Zé Carlos conhecia papai, né? E aí, por coincidência, eles moravam no mesmo prédio de uma grande amiga nossa. Um dia ela disse, tem um exportador de atum, um amigo meu que mora aqui em Recife, exportador de atum em Recife. Eu disse, não. Isso qual era o ano? Isso daí deve ser lá pelo 2010, por aí. Faz muito tempo. Isso já tem 14 anos, né? Vamos lá. Aí o que acontece? Um dia, aí eu fui com meu irmão, chamei meu irmão Taró, que conhece tudo de peixe. Disse, Taró, vamos lá um dia, lá no Porto. Porque Tony Ivone fala que tem um exportador de atum lá, vamos lá ver. Aí eu fui lá com ele, aí eu lembro que tinha um barco parado e eles estavam começando a içar o peixe que estava dentro do barco para fora. O primeiro peixe que passou assim pela frente da gente foi um bagulhão de vela. A qualidade do peixe que passou assim, a gente olhou, o peixe deitou assim, aí eu disse, esse peixe estava muito bom. Aí meu irmão, estava muito bom. Aí quando ele içou o atum, viu a cor, o brilho e tal, mas esse atum está diferente também, está muito bom. E aí o filho deles, Zé Renato, que se tornou um grande amigo, aí Zé foi e disse assim, foram vocês que vieram ver o atum? Eu disse, foi. Tá, eu tenho esse aqui, que é o número 2, tal, e eu posso disponibilizar ele para você. Aí eu comprei e levei só um. Quando eu cheguei no que eu abri o peixe, eu já vi que o peixe era diferente. Ele tinha um outro cuidado, era outra qualidade de atum. Aí eu fui me aprofundando nisso, fui estudando, olhando.
sendo que o peixe de exportação ele é 3 vezes ou 4 vezes mais caro do que o peixe local. Sim. E aí veio aquela Tudo, questão. né? A manga é de exportação, tudo que é de exportação. Exatamente. E aí eu disse, rapaz, eu tenho que melhorar a técnica em cima disso. E aí depois eu comecei a comprar o número 2 mais, que era o melhor, e na época Zé Renato não vendia o atum número 1 ou um número 1 mais e daí em diante no mercado brasileiro. Ele só botava o atum para fora, o número 1. E chegou um dia que a gente já tinha uma grande amizade, eu disse, Zé, eu quero comprar esse número 1. Esse rapaz, $100. Se eu pago. Tu paga? Eu disse, pago. Aí eu paguei, comprei o número 1. Quando abri, era outro peixe ainda, muito melhor. Aí eu disse, não quero mais o número 2, eu vou comprar só esse número 1 agora. Você só trabalha com o número 1? Da Oceano, sim. Então, essa exportação, aí a mãe dele, Dona Renata, ela é assim, tem um olho mágico para a classificação de atum, né? E eu tenho a sorte dela gostar muito de mim, então ela seleciona os melhores atuns, né? E sempre conversa comigo no meio da seleção. Às vezes ela liga, Saburo, apareceu um atum aqui lindo, assim, assim, assado, eu vou separar. Aí eu disse, eu quero, Dona Renata. Então, a gente tem um privilégio de ter a exportação do atum saindo aqui de Recife e poder escolher os melhores antes da exportação. Isso é uma coisa raríssima de se acontecer. É um privilégio mesmo. Né? E aí você consegue ter um atum ali, e daí que quando surgiu essa questão dos atuns, a gente começou a estudar muito os atuns, eu comecei a ver que a gente tinha um aproveitamento melhor, a gente poderia fazer. E como eu gosto muito de cozinha regional e tal, tem algumas partes que eu tirava, que eu disse, isso aqui parece muito carne, parece uma fraldinha e tal, né? Aí eu tirava, aí gostava muito de carne de sol, que aí era um chefe lá de Maceió, Wanderson, que é do Picuí, ele fazia uma carne de sol extraordinária, aí eu pedi uma vez para ele me ensinar a fazer carne de sol, aí eu apliquei a mesma técnica de Wanderson no atum de sol, né? Aí e a membrana, aí você começa a usar a técnica, né? Desidrata, expande, aí torresmo de atum, aí depois você vai para eu quero fazer agora eu gostava muito de sarapatel, eu gosto muito de sarapatel. Aí eu vi os miúdos ali, nervo, cartilagem, linha de sangue, músculo e tal. Eu disse, rapaz, isso aqui dá para fazer um sarapatel. Né? Aí levei junto com o Joca lá no Cozinhando Escondidinho de Rivandro. Que virou sarapatum. E aí virou sarapatum. Quem deu esse nome foi Joca. Sensacional. Joca estava no dia e disse, rapaz, isso não é um sarapatel não, isso é um sarapatum. Vou batizar agora com esse nome. Adorei. Aí, em 2014, a Alex Atala me convidou para ir cozinhar com ele no Dom, levando o atum. Porque a gente fazia tanta coisa com atum, que Alex eu já conhecia há muito tempo. Conheci Alex em 2004, uma expedição que a gente fez lá em Belém. Ele também é louco por aquário, a gente conversava muito sobre peixes ornamentais e tudo. E aí Alex me convidou, disse, Saburo, vamos cozinhar lá no Dom, é aniversário do Dom e tal. Eu estou trazendo um chefe do Japão e eu acho que vai ser muito bacana. Né? Muito chique. Eu acho muito bacana misturar vocês, porque você é um chefe japonês, né, de cozinha japonesa no Brasil, mas está em Recife, utiliza técnicas nordestinas dentro do seu trabalho com atum, de uma forma que você harmoniza com a cozinha japonesa. E esse cara, a Segawa, ele vem do Japão e ele está fazendo uma nova leitura sobre a cozinha japonesa tradicional. A Segawa agora se tornou o número 8 da Ásia no 50 Best. Ele vai estar até chegando no Brasil, vai estar fazendo um jantar no Mani e no Otec lá no Rio, e junto com a Helena Rizzo e com o Alberto Landgraf, e depois ele volta para o Japão e eu me encontro com ele no Japão agora. E aí a Segawa chegou no Brasil, a gente se encontrou lá e aí a gente mostrou exatamente o trabalho no atum. Isso foi uma divisão ali muito forte ali, porque ali você tem uma mídia em cima daquilo dali, era uma novidade muito grande, e dali, de 2014 até hoje, até 2024, a gente tem 10 anos ali de divulgação em cima da técnica de melhoria de corte em cima do atum, né? E a gente conseguiu trazer um benefício muito grande para o mercado brasileiro de utilizar um atum de melhor qualidade. Hoje em dia o atum número 1 é vendido no Brasil em todos os lugares, ele ramificou bem. O brasileiro hoje come um atum
igual Eu você comi come... esse aqui, eu amei. Pronto, esse é um atum É de porque, exportação. na verdade, a gente come os atum mais ou menos, né? Aí por isso que não gosta. Mas cada vez mais... Olha, digo logo, gostei muito, mas não vou comer mais, sabe por quê? Minha filha, ela é viciada em sushi. Então, eu Já vou tá ter que guardando levar para ela. Faz bem. Maricota vai comer hoje bem sushi, viu? Faz bem, faz bem. Tu acredita que lá em casa, dia de quinta e domingo, a gente deixa pedir delivery. E aí, ela tem 12 anos, mas assim, desde uns 10, 9, o prato que ela pede é sushi. É sushi. É incrível isso, porque todos os aniversários... Meu filho não, mas minha filha é apaixonada. E ela não gosta de frito com Filadélfia, ela gosta de tradicional. Bom paladar. Todos os aniversários dos meus filhos têm que ter sushi, porque os amigos já esperam que tenha uma mesa de sushi de todo jeito. Né? Teve um aniversário do meu filho que ele queria que fosse uma noite de hambúrguer, noite de cheeseburger. E os amigos queriam tudo noite de sushi. Aí eu disse, não, vai ter que ter um sushizinho aí, porque aí ele papai, meus amigos estão querendo sushi. Oh. Eu disse, tá bom, vou botar ali uma mesa de sushi, mas sempre tem. E essa meninada gosta muito, viu? Minha filha é impressionante. Aí não, ela começou a descobrir pizza de sushi, que o povo começa a inventar, né? Pizza de sushi, ela, mãe, é uma delícia. Mas aí, escuta, eu só pedi um sushi mais baratinho para ela, né? Porque tá sustentando criança de sushi. Aí, meu filho, depois que ela provou o sushi bom, ela não quer... Mãe, eu só gosto de tal e tal lugar. Minha filha... Paladar é fogo. É uma coisa que a gente comenta muito sobre isso, né? O paladar, você dá um passo à frente, você não volta mais. Lá. Antigamente a gente comia, sei lá, um chocolate muito açucarados, aquela coisa, você vai provando chocolate melhor, você não volta mais para os antigos, né? Isso acontece com tudo, com vinho, verdade. Com cerveja. Com tudo. Ô Samuró, quais são os critérios chaves para avaliar a qualidade de um atum fresco? Vamos lá. Sei que deve ser muitos, né? Mas assim, só para a gente... Vamos lá para uma questão que o pessoal me pergunta muito, como é que a gente classifica o atum? Né? Como é que você classifica o atum? Quando chega o peixe, quando chega o atum, você olha primeiro, você tem uma visão dele externa. Brilho da pele, né? Se tem amação, se tem furo. Quando ele está em cima da mesa, a cauda dele fica sempre firme, assim, então quer dizer que o frescor está muito grande. Se a cauda dele está um pouco para baixo, quer dizer que ele já está... O rigor mortis dele já passou e ele está entrando em decomposição, que é a carne ficando maturada. Uhum. Então, a carne ficando maturada não quer dizer que a carne está ruim. Na realidade, a gente faz a maturação do atum para que o atum fique mais macio na boca. Então, você já vê esse aspecto. Segundo, você vai lá, pega no atum, dá um corte perto do pedúnculo caudal ali, tira um pedaço do atum e olha. Ali você tem uma leitura do atum, você pega nele, aperta, vê a textura muscular dele, vê a quantidade de gordura, vê a tonalidade da cor, brilho e vê a translucidez da carne. Dali você já vê se esse atum é número 1, 2, 2 mais, 2 menos, tal. Né? Aqui a gente corta, olha. Para ter mais certeza ainda, a gente pega um tubo de inox, um sashibô, coloca ele ali na parte lateral do atum até a espinha dorsal, puxa e sai. Então você sai uma linha assim de carne do atum, que ali naquela linha você faz a leitura toda dela. Você tem a linha de sangue, você vê o teor de gordura, você vê se a linha de sangue está mais avermelhada, se não está, se tem translucidez, se não. E ali você classifica o atum. Incrível. Esse é um ponto do atum. O atum ele passa por isso daí. E essa classificação ela é mundial. Então o atum número 1, AAA, ou 3+, como a gente fala aqui, ele é o mesmo atum que você vai comer em Tóquio, que você vai comer em Nova York, é o mesmo que você está comendo aqui. Essa classificação é mundial. Entendi, perfeito. E para os consumidores, né, como eles podem identificar um atum de alta qualidade? Essa é para Maria, minha filha, viu? O primeiro, né, quando a gente já está com o prato finalizado, um atum de alta qualidade, você vai ver um vermelho mais cereja. Você não pode nem mostrar aqui, porque eu já comi. Ele tem um pouco de translucidez. Se ele te bater a luz nele, você vê que a luz passa por ele. Então, esse é um ponto muito positivo, assim, a translucidez e a tonalidade de um vermelho mais cereja, né? Um vermelho mais ativo. Tá? Porque o atum, ele tem a hemoglobina, que deixa a carne vermelha, e ele tem uma reação com oxigênio. Quando você corta o atum e abre o atum, ele não está tão vermelho daquele jeito.
né? Primeiro, quando você abre, que você vai cortando ele ali, ele começa a oxigenar a hemoglobina, cria uma oximioglobina, e aí o vermelho fica mais vermelho. Então, mais assim, evidente. ele vai melhorando o vermelho dele. Tanto é que eu prefiro comer assim, eu gosto de abrir o atum num dia e comer no outro dia. Porque eu gosto de deixar ele ali, ele respira, ele faz a oximioglobina, ele drena a proteína líquida. Eu vou lá para comer no dia que abre e no outro dia para ver a diferença. Tem uma diferença muito grande, né? Eu acho que tem assim, eu prefiro até no outro dia, o umami dele é melhor. Então, assim, primeiro você vê nesses brilhos, nessa cor e tal. O atum local não é porque o atum não está bom, mas a metodologia de pesca foi diferente. Então, o que é que acontece? Eu acho que eu já comi assim, você também já deve ter comido, um lombo de atum, né? Você vê ali no sushi ou no sashimi, quando você pega ele está fosco, é um rosa claro, meio fosco, a luz não passa, e quando você põe assim de lado o sashimi, você vê um espelhado. Sim. Nele, o furtacô, assim. Uhum. Aquilo ali são as enzimas de estresse do atum. Que é a mesma coisa que acontece com o boi, né? Quando ele é abatido. Exatamente. Então, o que é que acontece com aquilo dali? O atum, ele controla a temperatura corporal dele através do batimento cardíaco. Então, o que acontece? Quando o atum está nadando a 150 metros de profundidade, que a água está muito gelada, ele aumenta o batimento, aquece o corpo. Sim. Quando ele está na superfície, ele está ali, a temperatura corporal dele está boa. Agora, quando ele é fisgado, ele começa a brigar, ele começa a se estressar e ele começa a aquecer. Quando bota o atum para cima, se não sangrar ele logo, ele começa a aquecer o corpo, a carne, e ele meio que cozinha a carne dele. Então, ele perde a translucidez. Ele fica fosco, a carne do atum. O peixe acabou de morrer. Um vai estar translúcido, porque você conseguiu sangrar ele todo, fez todo o processo direito, e baixou a temperatura dele o mais rápido possível do corpo, botando na água. O outro vai estar lá cheio de enzima raivosa. Ele vai estar lá com enzima de estresse, o sangue quente, o corpo quente, não baixou a temperatura. Então, isso daí já muda a qualidade do atum. De cara, assim, o atum local, ele é muito bom, mas a metodologia de pesca é diferente. Né? E a tecnologia de pesca que o barco tem, um barco atuneiro, ele tem toda uma tecnologia dentro do barco. Ele tem o motor dele, a pesca de long line, que é uma linha que você coloca, é uma linha com as boias, mas assim, tem 80 quilômetros de linha. Você coloca, vai puxando, é seletivo. Tu já pescou? Não, que eu enjoo demais em barco. Aí eu não tive coragem ainda de embarcar. Ô, Saburó, qual é o mito mais comum sobre o atum, né, na culinária japonesa, que você gostaria de esclarecer aos nossos ouvintes? Tem algum mito assim que você... Não, tem uma questão, muito antigamente, da questão dos cardumes de atum pelo mundo. Né? Aí o bluefin está entrando em extinção. Então, o que é que todo mundo achava? Era que todos os atuns estavam entrando em extinção. Não é. Na realidade, o que é que acontecia? O bluefin é uma espécie de atum que cresce, vai até 600 quilos. Esse é o atum que é leiloado no mercado de Tóquio, que alcança 3 milhões de dólares num leilão. Não é que o peixe... Isso é um mito. O pessoal diz, Saburó, como é que o cara paga 3 milhões num peixe, num atum? Né? Aí eu explico. Eu disse, não, mas isso não é porque o peixe vale 3 milhões. Não é isso. É porque é o primeiro leilão do ano no mercado japonês e que tem uma briga muito grande e aquilo se tornou um marketing mundial. Veja, esse último peixe foi arrematado por uma rede japonesa que tem vários restaurantes japoneses no Japão inteiro. É uma rede muito grande. Ele tem uma mídia espontânea mundial por 3 milhões. Se ele fosse fazer uma mídia mundial, ele ia gastar muito mais que 3 milhões. Então, assim, isso daí se tornou uma briga muito grande no mercado japonês e alcança esse preço estratosférico num peixe. Isso daí, obviamente, deixa o atum sendo o pescado mais valioso do mundo. Né? E o atum é global. Então, você vê ele no mundo todo. Maguro no Japão, né? Tono na Itália, atum no Brasil, tuna nos Estados Unidos. Todo mundo tem atum. Sim. Né? Porque ele nada... Então, como é um peixe assim que é global, você tem uma valorização sobre ele muito grande. Então, isso era uma coisa que muita gente me pergunta para esclarecer, por que vale tanto o peixe, mas aí eu explico que é uma jogada de marketing, vamos dizer, do atum. A outra questão é com relação aos estoques. Né? Nos últimos anos, se eu digo aí nos
últimos 10, 15 anos atrás, começou-se a ser um trabalho de conscientização do consumo do atum. E começou a ter um controle. Cada país tem uma cota de pesca de atum. Então, o Brasil não tinha cota, agora tem cota. Isso é importantíssimo, porque aí cada país tem uma cota de pesca e cada país tem que respeitar aquela cota. É uma organização mundial, né? Inclusive, o presidente mundial da ICAT era Fábio Azinha, aqui da Rural, ele já faleceu, né? Mas a gente tinha aqui um pernambucano que era o presidente da Organização Mundial, né? Dos estoques de atum no Atlântico. No nosso caso aqui, são os atuns do Atlântico Sul. Uhum. Né? Então, isso daí tem melhorado muito os estoques de atum no mundo. Então, os estoques de atum têm crescido mundialmente. Então, sai daquela parte onde os atuns estavam totalmente em extinção e tudo, que eram mais os bluefins, né? E agora a gente vem com uma melhora porque se tem uma gestão melhor. Inclusive, esse trabalho de aproveitar melhor o atum, usar todas as partes, não desperdiçar, melhorar o aproveitamento dele é uma coisa que eu faço há muitos anos, não só aqui em Recife, mas no Brasil. Quando a gente vai dar aula, vai dar uma palestra, a gente vai dar uma consultoria numa indústria, a gente consegue que as indústrias tenham um rendimento melhor sobre aquele pescado. Pois é, e é assim, é bem importante, até falando em sustentabilidade, né? Porque é algo que pode se tornar alimento que você poderia estar desperdiçando, né? Exatamente. E ao mesmo tempo aumenta a rentabilidade. Né? Você melhor, isso daí vem com a técnica, né? Rafael Despirite é um grande amigo meu, chefe de São Paulo, cozinha francesa. E Rafa sempre dizia assim, Saburó, não existe produto ruim. O que existe é cozinheiro sem técnica. Se você tiver a técnica, você aproveita tudo. É verdade. E ele sabia fazer umas invenções, criava muita coisa, é um grande amigo. E eu nunca me esqueci do que ele falou. E aí, toda vez eu me vejo na frente de um atum grande, eu disse, rapaz, dá para melhorar isso, rapaz, dá para melhorar aquilo, dá para aproveitar isso aqui. E você vai inventando. Ô Saburó, para aqueles interessados em experimentar especialidade de pratos de atum da casa, das suas casas, né? O que é que você indica? Me liga porque eu vou lá, viu? Recomendo o quê? A nossa casa, as casas são mais tradicionais japonesas, né? Então o carro-chefe é sushi, né? E sashimi, sendo que... Mas tem algum assim de atum, Manu, prova esse que... Hoje em dia, a gente oferece, quando chega o atum exportação, a gente oferece um prato todo de sushi com todas as partes do atum. Então é uma experiência muito bacana, porque aí você consegue experimentar a parte que é até perto o sarapatum dorsal. vem o sarapatum junto? Tem no Quina do Futuro. Mas não vem nesse prato que vem de tudo, mas não. pode pedir, ele vem. O sarapatum, a gente até faz uma farofinha ali, ele parece muito assim com sarapatel. Tem o torresmo do atum, que a gente tem lá no Quina do Futuro também. Deixa ele lá, a gente tem uma desidratadora onde a gente prepara esse torresmo de atum. Nesse prato de sushi, ele vem com todas as partes. Então você começa a ter uma ideia assim, vamos supor, aquele desenho do lombo do atum, assim, meio triangular. Uhum. Você começa a comer várias partes dali e vê que tem textura diferente, coloração, sabor mais intenso, menos intenso, né? Tem alguns que a gente faz assim, isso aqui parece muito uma carne de boi e tal, dá um corte, pincela com manteiga de garrafa e queima, bota uma flor de sal, sabe? Isso traz para um regionalismo também bacana. O nosso paladar pernambucano, quando coloca aquilo ali, ele já assimila muita coisa, né, local. E aí você começa a comer a parte mais gorda, a parte do chutoró, que é o médio, que é a lateral do atum. Então, assim, aí você vai tendo vários tipos de texturas e sabores. Qual é o nome desse prato? Isso é um sushi degustação de atum. Só de atum. E aí os meninos preparam, todos eles, diferentes. E você come cada parte ali. E é engraçado, porque você come, a textura é diferente, o sabor é diferente. Tudo no mesmo peixe. Só quem faz isso é o atum. Fiquei curiosa. O atum é o único que dá essa possibilidade de você experimentar várias partes diferentes. E falando dessa culinária aí do atum de forma integral, né? Qual foi a parte que você não utilizava e que você começou a utilizar assim por último? Qual foi o último prato desenvolvido com essa parte do peixe que você não utilizava? Eu acho que foi o estinco de atum. O estinco do atum, o estinco é uma canela, né, do cordeiro ou do porco, né? O pessoal faz muito, você vê isso muito em restaurante italiano. Um estinco, molho de vinho e um risoto vai acompanhando. Aí você tem aquele osso assim saindo e tal.
Eu gosto muito de estinco. Sempre quando vou no restaurante, tem um estinco, eu já fico na dúvida, na briga, se eu peço estinco, se eu não peço tal. E porque ele é grande, né? Aí, tratando o atum, eu estava um dia tratando, cortando e tal, aí eu vi ali a parte do pedúnculo caudal, sempre foi muito difícil de usar, porque ele tem uma concentração ali de tecido ali, conectivo ali, nervo, músculo no final, e fica duro. É uma parte que tem um osso grande no meio ali, né? A parte final do atum, onde amarra toda a estrutura do atum. E aí um dia eu serrei aquilo lá. Quando eu serrei, eu olhei, eu disse, caramba, parece um rabo de boi, né? Uma rabada assim, serrada. E eu olhei e disse, rapaz, talvez isso aqui dê uma rabada de atum, né? Vamos testar. Aí fiz lá, mas aí a carne do atum, ele solta toda do osso, não fica feito uma rabada. Mas com rabada não rolou, né? E aí eu peguei, teve um dia que eu tive a curiosidade, às vezes eu me tranco dentro da parte da área de manipulação de pescado lá no Quina. Sempre é você que trata o atum? Tem a nossa equipe, mas sempre quando chegam uns atuns grandes, eu gosto de tratar. Eu gosto de ficar ali umas 3, 4 horas ali, só fazendo os cortes no peixe e tal, e eu fico observando alguns detalhes, porque como é um peixe selvagem, não tem um igual ao outro. Então todos têm uma característica diferente. Até às vezes eu brinco, rapaz, esse atum devia ser um saradão, assim, porque o bicho é todo forte, grandão, assim. E tem uns que é bem magrinho, sabe? Esse aqui, aí com umas cicatrizes. Pô, levou uma mordida de tubarão aqui, isso aqui foi... Tem um pedaço da barbatana arrancado. Foi briga. Rapaz, aí você fica imaginando a vida daquele peixe ali e tal. E até a Catarina brinca comigo, dizendo assim, ali deixa ele lá na terapia dele. Porque eu me tranco ali dentro. Aí você se desconecta de tudo, fico né? Fico ali, nada, e só boto o celular em cima, gravando, fico mexendo ali e tal. E ali numa dessas aí eu peguei o pedúnculo e comecei a tirar o couro dele, a pele do atum e tal. Deixei ele inteiro. Aí quando eu olhei para aquela peça, eu disse, rapaz, isso aqui é um estinco. Todinho, é igualzinho um estinco. Porque o estinco é a canela ali do porco, né, do cordeiro, é cheio de nervo ali, músculo e tal. Eu disse, rapaz, vou tentar fazer isso daqui. Aí tentei fazer várias vezes. A Giovana, Giovana Nacarado, Giovana é a nossa chefe executiva. E Giovana, ela entrou para o nosso grupo há 7 anos atrás, e ela entrou com a função de, Gi, você tem que trazer tecnologia para dentro da cozinha japonesa. Vamos tentar? Aí vamos lá, vamos para sous vide naquela época, né? Thermomix, vamos pegar ali, vamos pegar um forno aqui, um combinado, não sei o que e tal, e vamos buscar o que tem tecnologia dentro do mercado e inserir isso na cozinha japonesa, porque tem uma barreira enorme, a cozinha japonesa é muito artesanal. Então como é que a gente pode melhorar isso? Tal? E aí tinha o estinco, a gente trabalhou 1 ano inteiro no estinco, para aprender a trabalhar com ele. Porque o osso do peixe, ele fermenta e a gente não sabia, a gente perdia muito. E a gente não entendia por quê, a gente achava que era o açúcar que usava no molho. E a gente tirava o açúcar e ele fermentava e bota e tira e vai. E a gente ficava louco com isso daí. Até a gente descobrir que a gente tinha que fazer um trabalho em que a gente pudesse pasteurizar aquela peça toda para depois trabalhar nela. Aí funcionou. E aí a gente criou o estinco de atum, que é o pedúnculo caudal, vem com o osso, né, a parte da estrutura toda. A gente serve ele com arroz agridoce. Quando chega na mesa, ninguém diz que é um peixe. Que ele parece uma carne de caça, um cordeiro, alguma coisa desse tipo. Assim. E me fala das suas criações de atum. Quais são as mais apreciadas pelos clientes? Tem algum queridinho lá? Olha, eu acho que no sushi, né, nos eventos a gente faz durante muitos anos a carne de sol do atum, o atum de sol. Essa eu fiquei bem curiosa. Esse daí a gente faz só nos eventos, a gente vai começar a lançar no Quina ainda. Lança e me avisa, me manda um WhatsApp, mas não lancei. Isso daí era uma assinatura nossa dos eventos. A gente ia para algum evento, fazer algum evento fora e a gente levava Fiquei bem curiosa. Fiquei bem curiosa também, um prato que tem o nome da sua mãe, eu acho, né? Tomiko-san. Fiquei bem curiosa nesse aí também. Tem no cardápio ainda? O Tomiko-san saiu, que era um prato da boa lembrança, que a gente tinha lá, a gente fazia parte da associação, mas a gente saiu, né? Mas a nossa equipe sabe fazer ainda. Fiquei bem curiosa. Eu vou levar lá aquela cronologia que você me mandou e vou dizer, olha, eu quero isso. Ali tem muita coisa, tem muita coisa ali. Tem? Eu fiquei bem, assim, encantada quando eu recebi esse material seu.
Saburó, está chegando aqui no Momento Verde. Não sei se você já assistiu algum podcast nosso, mas a gente tem um Momento Verde. Que o que seria, Manu, o que é o Momento Verde? O Momento Verde é algo que eu queria saber. Se você faz algo em prol do meio ambiente, você, Saburó, pode ser PJ ou pessoa física, algo que você faz em prol do ambiente que você gostaria de compartilhar com a gente, ou se você não faz, não, eu não faço tanta coisa, mas eu gostaria de começar por tal caminho, enfim, é mais para despertar aí esse lado aí da sustentabilidade. Isso é uma preocupação que a gente tem há muitos anos já, né? Eu sempre me preocupei com a questão do lixo que você gera, né? Restaurante gera muito lixo, muito. Então eu tinha um costume de pesar o lixo. Tanto é que a gente faz compostagem aqui. O atum, né? Quando terminava de cortar o atum, eu pesava aquilo dali, disse, caramba, peixe 60 quilos, isso aqui tudo é lixo, não é possível. Quanto sobra, curiosidade, mais então, ou hoje menos? Hoje em dia, em torno de 30% do atum vai para o lixo. Mas antigamente, ele chegava a 50%. Né? Mas hoje em dia, em torno de 30% é que ele ainda é descartado, porque ele tem uma estrutura óssea muito pesada, ele tem uma espessura de couro também muito pesada. Né? Estrutura de cabeça dele também é muito peso que tem ali. Então a gente começou a fazer essa questão, a preocupação com o lixo que estava sendo colocado gerado ali, né? E a gente fazia hashi. Hashi é uma coisa descartável, né? E aí a gente começou a juntar esse hashi e lavar. E eu ia um pacote de hashi lavado, sempre fui e ainda vou até hoje em dia para Fenearte. Gosto muito de artesanato. E eu vou com um monte de hashi assim. E aí eu fico olhando aquelas associações que tem no interior do estado, não sei o quê. E aí eu vou deixando lá, só, eu tenho esse produto aqui, ó. É de graça e eu tenho ele desenvolve todo alguma lavado. Coisa. Eu tenho ele lavado, então, assim, eu só preciso que alguém retire, porque eu deixo numa caixa já todo lavado, sequinho, bonitinho. E aí aparecem as empresas, aparecem as associações que pegam isso daí, que massa. Aí criam luminárias, jogo americano, caixinha e assim vai. A gente tenta minimizar esse impacto aí. Fora isso, a questão da divisão do lixo, né, dentro do restaurante. Separação, então, faz a separação toda. Tem uma empresa somente para pegar o orgânico. Então, isso eles fazem uma recolha diária. E com isso também a gente conseguiu centralizar a produção. E eles, o que é que eles fazem com esse orgânico? Eu não sei o destino desse, mas é uma empresa que vem só para recolher a parte orgânica. Eles só vêm para recolher isso daí. Eles devem compostar, com certeza, né? Acredito que sim. Eu vou até perguntar. Isso Pergunta. Vou procurar saber isso daí. E aí, a questão de eficiência energética também, a gente apostou em 2 pontos, né? Com a chegada do gás natural, aqui no nosso restaurante, a gente fez a mudança para o gás natural. A Panasonic, ela tem um projeto de sistema de ar-condicionado movido a gás natural, né, que é o GHP, que é o Gas Heat Pump, e a gente apostou nisso. A gente foi o primeiro restaurante japonês do Brasil a implementar um sistema da Panasonic movido a gás natural, que é lá no Quina do Futuro. E a gente aproveitou o período da pandemia para fazer a implantação, porque precisava mexer na casa Sim. toda. Já que estava fechado, né? E nós fizemos. O projeto foi um sucesso, assim, eu sou muito satisfeito com ele, funcionando bem. E isso daí veio também com essa questão da energia solar. A gente faz e aí também. A gente pegou e disse, não, vamos apostar nisso também. Então, hoje em dia, todas as nossas sem casas, volta, né? Elas são a energia solar, né? Então, tanto o Quina do Futuro, o Sumo, o Tóquio e agora o Sushiyoshi também, todos eles, a energia vem solar. Então, a gente tentou minimizar algumas questões, né, de Fico impacto. feliz de escutar isso, porque assim, é tão bom, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Acho que você tem que fazer o seu papel. E eu digo assim, se cada um fizer um pouquinho, a gente Exato. melhora. Você faz o seu papel verde, você faz o seu papel social também. Então, verdade. Eu acredito que isso é uma responsabilidade de quem empreende, né? E de quem tem um estabelecimento, ele tem a responsabilidade de também trazer de volta, né? Oferecer de volta algo, né? Tanto seja em eventos sociais como também na parte verde.
Verdade. Saburo, me fala uma coisa, no seu cardápio, eu considero vocês bastante tradicionais, né? Quando a gente compara com outros estabelecimentos de culinária japonesa. Como você vê a relação entre a tradição e a modernidade na culinária de sushi? Olha, a comida japonesa, ela tem que se moldar no local onde ela está, né? Então, assim, fazemos comida japonesa aqui em Recife. A gente não pode ter exatamente a mesma coisa como serve no Japão, porque a gente não está no Japão. Sim. Né? Então, tem que mudar alguma coisa. Você tem que acrescentar algo, né, nisso. E aí, essa questão de você ter a cozinha japonesa, né, tradicional, você tem um limite ali de respeito à cozinha japonesa. Mas você não pode ficar cego ao que o regional te oferece. E como assim, nós fazemos comida japonesa, 98% dos nossos clientes são brasileiros. Né? Então a gente faz comida japonesa para o brasileiro. Obviamente, a gente traz os produtos, né? A gente tenta oferecer o produto de melhor qualidade para ele, né? Mais próximo do que ele tem no Japão. Tá? Mas é impossível a gente não mesclar isso. Tanto é que, durante alguns anos, o governo japonês quis credenciar restaurantes japoneses do mundo todo, inclusive em São Paulo, né, onde tem a maior colônia japonesa fora do Japão, em São Paulo, no mundo, e ela não conseguiu credenciar porque ela tinha uma regra muito travada, muito fechada, e que não permitia a entrada de alguns outros insumos. Mas isso é impossível, você não se adaptar ao regionalismo. A criação do carioca, do sushi carioca, foi uma criação nossa. O carioca surgiu em 1999. Eu que dei o nome carioca. Porque foi de uma conversa bem... o carioca surgiu em Porto de Galinhas. A gente eu vi. Né, de lá. Eu li. E aí, nessa história de, não, eu não como cru, como é que você fazia? Não, eu pegava um tekamaki e fritava ele para cozinhar o peixe, não sei o quê. Fritava. E como eu tinha morado nos Estados Unidos, eu comia muito cream cheese nos Estados Unidos, mas não tinha ainda no Brasil. Em 1998, 99, chegou o cream cheese. Eu ainda me lembro, foi num bom preço. Eu olhei e disse, eita, chegou. Aí comprei para minha casa. Eu morava em cima do quina, eu comprei para comer em casa. E aí surgiu nessa história de querer criar algo diferente, que pudesse aproximar a cozinha japonesa tradicional. Estava aqui. Em 1999, o pernambucano comia comida japonesa aqui. Quando eu trazia o pernambucano para comer a comida tradicional japonesa como era, eu vi várias cenas na minha frente, no balcão, as caras das pessoas com nojo, com aquela diferença de textura. A comida era gelada, né? E a gente está acostumado ao quê? Uma comida condimentada, temperatura quente, muito bem temperada. A comida japonesa é só natural. Você pega o peixe, molha aqui um pouquinho e come. E a temperatura, a textura e tal. Então o pessoal engulhava na minha frente, não sei o que tal. Aí eu ficava, rapaz, não dá para servir diretamente daqui para cá. Eu tenho que lançar alguma coisa aqui no meio para depois. E aí o carioca, ele fez esse trabalho aqui em Recife. Foi muito importante o carioca, porque ele trouxe o paladar do pernambucano primeiro para perto do shoyu, da alga marinha, do arroz agridoce. Primeiro ele trouxe para cá. Depois que ele trouxe para cá, foi mais fácil pegar esse paladar e levar para a cozinha japonesa mais tradicional. O carioca fez o seu papel. Né? Eu me lembro muito de Kiyomi-san, que foi o amigo do meu pai, que ensinou meu pai e meu irmão mais velho, Tarô, a fazer sushi em São Paulo. E aí, quando eles vieram para cá para abrir o Quina Futuro, sempre quando a gente foi em São Paulo, sempre quando eu ia lá em São Paulo, eu ia lá visitar Kiyomi-san, família dele, né? Sempre tinha um grande respeito, tenho ainda um grande respeito tudo. E aí uma vez eu estava lá, e aí Kiyomi-san foi e cochichou assim no ouvido do filho, e o filho olhou assim para mim e fez, Saburo, eu estava no balcão, né, da família lá, e ele disse assim, papai está perguntando aqui se você ainda usa cream cheese nos sushis lá em Recife. Aí eu uso. Aí ele fazia assim, não, isso não é sushi e tal. Aí eu dizia, mas Kiyomi-san, o meu cliente, ele adora isso, eu não posso deixar de vender isso, né? Aí ele, mas não é sushi e tal. Eu disse, eu sei que não é, mas assim, eu não posso negar isso. Só uma força que vem é negócio, querendo ou não é negócio. Você tem que... E esse trabalho é importante porque faz adaptação, mas eu não queria nem saber. Ele disse que estava errado e tal.
mas o carioca ele fez esse trabalho. Ele trouxe quem não comia comida japonesa para cá e depois foi muito mais fácil para prosseguir, né? Verdade. Como você vê o futuro da culinária de sushi em termos de equilíbrio entre tradição e modernidade? Bom, a cozinha japonesa no Brasil, eu digo que ela teve uma sorte muito grande, porque ela começou com os imigrantes de forma muito tradicional, igual como era no Japão, né? A comunidade japonesa de São Paulo, os pioneiros, eles faziam a comida japonesa igual, idêntica ao Japão. Então, isso foi uma sorte muito grande, que a gente já começou certo. Não foi uma moda que veio para aqui, para Recife, a gente começou, e aí começou desvirtuando tudo e tal, e depois que veio o tradicional. Não, a comida japonesa ela começou certa no Brasil. Então, isso foi muito bom. Obviamente que teve o boom no ano 2000. Quando teve o boom no ano 2000, a comida japonesa passou por um processo muito delicado, porque ele ficou ali contemporâneo e tradicional, contemporâneo e tradicional. Aí surgiram as casas super modernas japonesas, que aí acompanharam a moda, sushi virou moda, né? E ali teve um momento muito frágil para a cozinha japonesa, que era, ela ia começar a se desvirtuar, que aí começou a misturar cream cheese, tudo, aí vinha sushi de tudo que é jeito, de fruta, de caramelizado, não sei o que, em cima, tal, aí com gordura, né, com foie gras, que aí ficou isso aí, já hoje em dia já é um sushi muito famoso, que foi Adriano Kanashiro, um grande amigo, um grande chefe. O atum com foie gras, né? É ele que criou o atum com foie gras em São Paulo, foi ele que lançou isso na época, e foi um sucesso. Então, essas são as adaptações que a cozinha japonesa passa em todos os lugares que ela está, para poder se adaptar. E aí veio essa onda de comida japonesa muito moderna e depois as pessoas queriam, paladar é fogo, elas queriam experimentar o tradicional, como era. Em São Paulo já está bem forte, né? Tá. O tradicional, e aí, o tradicional voltou com tudo. Isso aí através de Jun Sakamoto, Adriano Kanashiro, Murakami, Tsuyoshi Murakami, que é do Kinoshita. Eles voltaram com tudo isso daí do tradicional. Isso há quanto tempo que houve essa volta aí? Essa volta tem uns 15 anos, começou a ter uma volta às origens, assim, uns 15 anos para cá. E ficou muito forte de 15 anos para cá, 10 anos para cá, ficou muito forte essa volta às origens. A cozinha mundial, ela passou por uma transformação muito grande. A gente teve a época da cozinha molecular, que até Ferran Adrià parou com isso um pouco, porque ele está desvirtuando muita coisa. Né? E aí houve um movimento, volta às raízes. A cozinha italiana voltou às raízes, a francesa voltou às raízes, a japonesa voltou às raízes. Né? No Brasil se trabalhou muito essa questão da comida brasileira. Né? Os alunos de gastronomia, eles sabiam fazer cozinha molecular, mas não sabiam fazer uma feijoada, não sabiam fazer uma dobradinha, não sabiam nem sarapatel. Um sarapatel. Então, assim, eles não sabiam a comida regional do seu estado. E aí se fez um movimento muito grande para que se voltasse com isso. Então, a gente teve essa flutuação da cozinha japonesa no Brasil. Né? Hoje a cozinha japonesa ela se faz de uma forma, né, mais tradicional. Né? Claro, cada região tem as suas características. Mas eu já noto muito, bem similar. Tu não acha, não? Tipo assim, eu vou para o Rio, para São Paulo, vou comer sushi, eu já noto uma coisa bem... Está mais equilibrado. Olha, meu pai faleceu em 2007. Mas eu lembro, assim, de painho, já em 2004, ele já almoçava sushi. Meu pai era um fenômeno, assim, ele era muito para frente. Ele 2007, já era saudável, ele já comia sushi. Ele faleceu com 48 anos. Isso em 2007, né? A idade que ele faleceu. Ele já comia sushi, ele almoçava sushi, eu nunca vou esquecer. Ele almoçava sushi e sashimi. Não era nem esses abrasileirados, não, era tradicional. E isso era uma coisa que me marcava muito, porque eu lembro que eu saía da escola e pai ia para o shopping e a gente ia almoçar e ele pedia o sushizinho e sashimi dele, ele amava, e ele comia só aquilo. Pois é, a comida japonesa, ela passou de ser uma moda, ela teve o seu boom, virou moda e depois virou um estilo de vida. Então, assim, ela saiu da moda, mas continuou sendo um estilo de vida das pessoas. Então, depois que teve essa moda, esse boom da moda, aí as coisas começaram a se equilibrar mais e começou a ter pessoas que têm mais técnica. Então, aqueles rodízios que tinha de tudo que era jeito antigamente. Em 2005, eu lembro que teve a difilobotríase, que foi um problema que teve no salmão.
E aí esse problema que teve no salmão em 2005 para 2006 quebrou um monte de gente que era de rodízio muito barato. Isso deu uma limpada no mercado. O mercado se restabeleceu depois, porque não era uma crise econômica, tal, era um problema que teve um determinado íntimo. E aí, depois a cozinha japonesa se estabilizou e melhorou a qualidade. Assim, os pioneiros, os tradicionais, eles voltaram com tudo. Então, a gente sempre flutuou ali. Durante esse tempo, no Quina do Futuro, nas outras casas, a gente sempre esteve ali flutuando, estando atento assim, às novidades que tinha, às técnicas novas que a gente podia colocar. Tal. Quando eu fui para o Japão em 2015, aí eu fui ali, voltei e disse, espera aí, em 2018 eu vou fazer uma imersão lá. Eu queria muito fazer isso. Então, eu me programei, Catarina, ela organizou tudo comigo lá e a gente fez uma programação. Eu passei uns 2 anos e pouco me programando para essa viagem. E depois eu tirei um mês inteiro no Japão, só para fazer imersão. Ela foi para lá? Ela ficou então, aqui. Ela ficou aqui, segurou tudo aqui e eu fui. E eu fiquei um mês lá. Fui eu, meu irmão mais velho, Taró, né, Júlio, que é o meu grande amigo, que também é cozinheiro. E aí foi um amigo nosso que é de São Paulo, japonês, também que é chefe de cozinha, e um de Toronto, que também é nosso amigo. Então a gente alugou um apartamento, os 5. Todo mundo passou um mês no Japão, só imersão, só conhecendo o dia a dia, comendo comida de rua, tudo, indo para os lugares, experimentando, comprando. Era assim, toda noite um cozinhava, um fazia o jantar. Então, estava em casa, a gente comprava o que queria comprar, e fazia essa... Não pode fazer propaganda não, porque senão o povo vai querer ir para a próxima viagem. Aí, isso daí foi muito bom, essa questão de você ir em busca das referências, né? Das raízes e tudo. Isso aí é uma coisa que foi muito importante para mim. Quando eu comecei a trabalhar com culinária natural, eu fui para Nova York. E aí a gente fez uma imersão lá também, assim, de 20 dias mais ou menos, só conhecendo e vendo o que é que estava se usando, como é que era o tipo da culinária. Era impressionante a diferença. Assim, anos-luz aqui no Brasil. E aí, quando eu voltei, foi quando eu abri o Manutenório. Uma cadeia que também suporta isso, dá condições para você fazer Pois isso. Total. E aí foi quando eu abri o Manutenório com muitas coisas que eu vi lá e que eu me inspirei lá, né? Então, assim, é muito importante. Eu preciso fazer uma de novo. O Fábio agora vai ter que ficar com os meninos. Porque quando eu fui, eu já tinha os meninos e eu já era casada. Mas eu preciso, e de verdade, eu tô rindo, mas assim, eu fui há 6 anos atrás. Eu lembro que foi espetacular. É sempre bom você pegar referência, você se atualizar. Eu faço aqui no Brasil, né? Mas fora é outra coisa. Essa questão, para mim, uma coisa que foi importantíssima nessa viagem que eu fiz foi porque eu queria entender o ciclo do peixe do Japão, o ciclo do peixe no Japão. Como é que é pescado, como é que entrega na peixaria, eu fui estagiar na peixaria, então eu acompanhei esse ponto. E depois essa peixaria, como é que ela entrega nos restaurantes, como é que os restaurantes recebem, como é que usam, como é que armazenam e tal. Então eu estagiei tanto em Maeda-san, que é o mestre peixeiro, e depois eu fui estagiar no Den, que é o restaurante do Hasegawa. Para ver esse outro processo. E aí eu fiquei lá mais uma semana no Den, e aí fiquei lá vendo como recebia, como é que a gente utilizava os peixes, como pedia, como é que chegava. Então eu entendia mais ou menos o ciclo do pescado, como ele funciona no Japão. E como é impressionante a questão da logística do Japão. É muito eficiente. Tudo funciona, né? É impressionante. Saburó, tu pode compartilhar alguma história memorável da sua carreira da culinária? Algum momento desafiador ou alguma experiência extraordinária? Rapaz, foi tanta coisa. Escolha aí. Alguns pontos assim, né, desafiadores era o momento, né, que meu pai faleceu. Né? Então, assim, meu pai era sempre a grande referência, né? Você tá ali dentro do restaurante, onde você olha para os lugares, os cantos e tal, eu lembrava meu pai em todos os lugares. Eu olhava para o teto, lembrava dele, olhava para ali, lembrava dele, ele montando o balcão. O papai era muito jeitoso com ferramenta, ele era muito talentoso, fazia as pinturas, talhava, tal. E aí, na hora que eu perdi essa referência, daí é como se fosse assim, né? Você também já, né, não tem mais seu pai, então a gente olha para trás e não tem mais ninguém, né? Então, nesse momento foi um momento em que
você parte para ter um autoconhecimento muito grande, uma autoconfiança muito grande, né? Você tem que fazer isso, não tem outra maneira. Você não tem escolha. Não tem escolha, você tem que fazer, né? E aí, esse foi um momento em que eu tive um autoconhecimento muito grande, né? A busca da autoconfiança, que estava um pouco perdido, mas eu fui lá dentro e peguei de volta ali e disse, vamos lá, né? Vamos enfrentar isso daí. E a questão você, assim, esse é um ponto crucial, né? A mudança disso, né? Outro ponto, assim, é quando você tem família. Eu digo que virei um monstro para trabalhar depois que meus filhos nasceram. Casamento, obviamente, é uma coisa muito importante, né? Mas quando tem os filhos, é outra etapa. Né? E aí foi um momento crucial, assim, também, de entender isso, de você saber que daquele ponto em diante, né? Eu disse, rapaz, eu tenho que mudar algumas coisas, porque senão não vou. A vida de restaurante é muito dura. Eu lembro que quando casei com a Catarina, a gente ia dormir todo dia, 1h30 da manhã, 2 horas, era uma coisa completamente normal para mim. Não fazia exercício. Não se cuidava. Não se cuidava, é uma vida meio louca. E depois que os meninos nasceram, não, a gente só. Eu acho que eu vou ter que mudar isso. E aí vem a questão de melhorar a gestão. Isso é um momento muito importante. Eu tinha que melhorar a gestão e tinha que descentralizar muitos comandos. Né? Então, porque senão eu ia perder o crescimento dos nossos filhos. E a gente conseguiu fazer. Isso demorou uns 3 anos. A gente conseguiu reverter isso. Isso graças a uma equipe muito boa. Então, assim, foram alguns momentos, né, na vida, assim, que me acompanha no restaurante. E aí você também tem a sorte de fazer bons amigos, né? Ter bons fornecedores, né? Fazer bons amigos pelo Brasil, compartilhar know-how, compartilhar experiência. Né? Isso daí é uma coisa... Você encontra as pessoas que falam a mesma língua que você, né? E que compartilham da mesma paixão que você tem. Então, isso é tão legal porque às vezes a gente se reunia, né, num desses festivais pelo Brasil, e a gente passava a noite, a madrugada conversando, aí todo mundo vendo que, por mais que seja mais bem ranqueado o restaurante, os problemas também acontecem, né? E você dizia assim, caramba, tal restaurante também passa por isso. Então, eu não estou sozinha. Aquele ali você dizia assim, pô, então, eu não sou tão ruim assim, né? Minha gestão não é tão ruim assim, porque também acontece. Então, assim, são vários pontos. Aí a questão das premiações, que foram muito boas também, a questão não só para o restaurante, mas eu acho que é importante também para a cidade, para Recife, né? Para ser o 3º polo gastronômico do Brasil. Isso tem um ponto muito positivo, a gente ganhar alguma premiação nacional, trazer o prêmio para cá. Eu acho que isso daí reforça. Não, como né, o polo. Eu acho que foi o Prazeres da Mesa, né? Que ele botou como o concurso, é o concurso mesmo, porque não vai poder mais isso daí concorrer, foi né? uma honra, né? Poder, assim, uma honra poder dar continuidade aos negócios que os meus avós e meus pais fundaram, né? E meu tio fundou, e assim, poder dar continuidade com muito orgulho, assim, apaixonado pelo que eu faço, né, e poder dar continuidade aos negócios que eles fundaram. Isso para mim é uma honra muito grande. Eu imagino. E assim, é muito linda a história, né? Eu fiquei realmente encantada. Quando eu comecei a ler o material que você me encaminhou, poxa, escolhi a pessoa certa para o podcast. Saburó, eu sei que vocês abriram há pouco o Sushi Yoshi, né? Lá em Boa Viagem, mas a gente tem alguma novidade à vista? Me conte aí, vá. Não, o Sushi Yoshi foi um desafio que a gente encarou, né? Mudar o restaurante de um lugar para o outro. Depois de 25 anos no mesmo ponto, né? A gente abrir mão daquele ponto que era e ir para uma nova localização ali em Boa Viagem. Para a gente foi um desafio enorme, mas foi muito bom. A gente vê hoje, depois de um ano, que foi a decisão certa. No antigo ponto, lá do Sushi Yoshi, a gente criou um hub só de delivery. E que também foi muito bom, porque aquele ponto para delivery é muito estratégico. É muito bom, é verdade. Ele pega Boa Viagem, Piedade. do Recife até o final de Piedade, né? Ele tem uma localização espetacular. O Quina Futuro passou por uma reforma há pouco tempo atrás também. O que a gente fez nas casas
as novidades foi que a gente queria atualizar as casas, a gente queria deixar todas as casas atualizadas. E a gente queria deixar com que as casas ficassem prontas para o mercado agora que vem, né? Pegar o ano 2024 para frente e tal. E durante esse período agora, a única casa que falta agora para fazer uma reforma, para atualizar, seria o Sumo, que é o Sushi Bar, que aí fez 20 anos. Então, assim, as casas da gente estão ficando velhas, né? Então, assim, o Quina do Futuro tem 38 anos, você tem que estar ali no dia a dia, tampando os furinhos que aparecem, né? Aí depois vem o Sushi Yoshi, que já vai para o seu 27º ano. Né? Depois vem o Sumo, que fez 20 anos agora. E o café, que está fazendo 12 anos. Então, assim, acho que... Eu fui recentemente no café. No Tóquio? Comi até um cheesecake lá. Sim. Acho que é frutas vermelhas ou goiaba? Frutas vermelhas, goiabada também. E o pastel de vocês é muito bom, né? Eu estava lá agora, antes de vir para cá. Eu lembro que eu menorzinha, não comia muito sushi quando eu ia para o Quina. Com meus pais, aí eu comia o pastel, eu adorava. Pastel de carne, enfim. Porque a origem da nossa família foi nos pastéis. Saburó, a gente está chegando ao final, mas eu queria saber como é o seu autocuidado. Você já falou aí rapidamente que você teve que mudar seu estilo de vida, né? Para quem é dono de restaurante, não sei, você faz atividade física. Como é Saburó como pai, esposo, irmão, filho? Vamos lá. Você se cuida? Meu filho mais velho tem 13 anos. A idade do meu. Henrique tem 13. Ele é de novembro. E aí, quando o Kenzo nasceu, dá aquele estalo, né? Sou para meu primeiro filho. E aí, até então, não me cuidava. Eu só tinha olhos para o trabalho. Queria saber de outra coisa. Era trabalhar, só trabalhar. E eu passei por um susto quando o Kenzo era pequeno, ainda era bebê. E aí eu passei por um susto de saúde. Tive uma arritmia muito forte. E aí, quando eu fui para o médico, o doutor Paulo até, aí ele pegou e fez uma pesquisa, investigou tudo. Tire café e Coca-Cola, tire sal, tire não sei o que e tal. E foi fazendo. E eu fazendo exames, passou uns 3 meses fazendo vários exames. Para saber o que eu tinha. E no final, ele Saburó, eu consegui fechar seu diagnóstico aqui, vamos marcar aqui uma volta e tal. Eu fui com Catarina lá, chegou, olhou. Aí ele fez, eu vou pedir para você comprar um remédio. Se eu lhe pedir, você compra, me promete que você compra? Claro, não sou médico. Né? Eu vou deixar de comprar? E aí eu disse, claro, eu compro. Aí ele fez um par de tênis. O que você teve foi uma reação por causa do excesso de estresse. Burnout. E aí, porque talvez na época não se falava, falava em burnout, né? Pois é. E aí eu disse, um par de tênis é um par de tênis. Você precisa se exercitar, você precisa cuidar da sua saúde. Saúde física e mental. Aí eu, na época, minha referência de se cuidar é Bruno Catão, meu amigo, irmão, desde a infância, pequeno, que é Papacapim, do Parrachachá, também é do mesmo ramo. E aí Bruno me disse, Saburó, tem um grupo que sai aí do lado da tua casa, aí na Jaqueira. Eles saem para correr de 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, é Corporissano. De Deco. Aí eu disse, de que horas que eles saem? Então eles saem de 5h30 da manhã. Eu disse, tu é doido, chegou a dormir de 2 horas da manhã. Sendo que Kenzo, quando era bebê, ele começou a acordar de 5 da manhã, todo dia. Para mamar, tal, não sei o que lá, trocar fralda. E eu acordava junto. Catarina disse, não, vai dormir, que eu pego aqui. E eu comecei a acordar de 5 da manhã também. Kenzo, depois de 6 meses, parou de acordar de 6 horas da manhã, de 5 horas da manhã. E você continuou? E eu continuei acordando. Aí um belo dia eu acordei de 5 horas da manhã e disse, sabe uma coisa, eu vou lá, nesse grupo. Aí desci. Então fazem 13 anos que eu comecei a correr nesse grupo. E não parei até hoje. Aí já corri maratona, a gente viaja para fazer prova fora. Meu marido também. Eu também, mas assim, tô voltando até a correr, mas Fábio também. Assim, eu me encontrei, porque eu nunca gostei de academia. Aí hoje já vou para academia para poder fazer fortalecimento, né? Para poder você correr bem. Não corro por causa de tempo. Mas também eu corro não. por satisfação, assim, né? Um bem prazeroso. Que me faz muito grande. É muito prazeroso. Às vezes você sai de casa com uma preguiça danada, mas quando você volta é tão bom, né? No meio do treino eu já digo, ainda bem que eu vim. Porque às vezes eu acordo e disse, rapaz, eu não vou não. Mas eu vou numa raça, né? Mas aí no meio do treino eu disse, ainda bem que eu vim, porque ia perder isso aqui. Né? Você tá na rua correndo. Ver o sol nascer é maravilhoso. Essa questão de poder acompanhar
né? Você ter o seu negócio na sua cidade, poder acompanhar os seus filhos, levar os meninos no colégio, é um esforço que eu faço, né, junto com Catarina, de poder levar eles lá no colégio. Faço questão de levar no colégio ali, de pegar, né, de acompanhar um treino de basquete, de Kenzo ali, de Rick tá ali, chegar em casa, ele gosta muito de trabalhos manuais e poder ver o que ele fez. Ele vai ser patisserie mesmo, vai trabalhar com isso mesmo, achando, viu? Mas, trabalho manuais. Vamos lá, pode ser que no futuro ele veja isso aqui e dizer, ai, tá vendo, papai, eu fui seguir mesmo. E aí, assim, no dia a dia com família, a gente faz, assim, todos os dias a gente almoça, eu tenho uma sorte danada de poder almoçar com minha mãe todos os dias. Então, de segunda a sexta. É um privilégio. A gente almoça todo dia junto, eu, mãe, Catarina, meu irmão chega para almoçar. Esse almoço em família, isso é uma coisa que eu sempre agradeço, de que como os negócios da gente estão na cidade que a gente nasceu, aqui está nossa família, aqui estão nossos amigos, eu não trocaria por nenhuma cidade do mundo, né? Eu sou muito satisfeito assim com tudo que acontece aqui, por mais que a gente tenha vários problemas, mas não é o caso de citar aqui, mas assim, eu gosto muito de trabalhar aqui em Recife, gosto muito das pessoas daqui, é completamente diferente. Eu morei nos Estados Unidos, é completamente diferente. Tenho família no Japão, mas não troco o Brasil, não troco o Recife por nenhum lugar do mundo. Que massa. Saburó, eu queria agradecer mais uma vez você ter vindo. Foi ótimo a nossa conversa. Que agradeço. Veja, você trouxe esse sushi maravilhoso, que vou ter que levar para Maria, senão ela vai ficar com raiva. Vou lhe dar também uma lembrancinha. Aqui é uma eco bag, ela é feita com material reutilizável de cortina, tá? É uma empresa o material dela é feito por mulheres, né, da comunidade do bode, lá no Pina, e é uma empresa bem bacana. Então ela pega esses resíduos de cortina que iam ser descartados, que ia estar lá no meio ambiente, e elas fazem diversas coisas. Então acho que a Catarina vai amar essa sacola. Pode ir para a praia, pode ir para o supermercado. Aqui dentro tem o nosso cookies, não sei se você conhece. Conheço. Mas para através os de Catarina. meninos. Catarina que compra muitas dessas coisas aqui. E aqui é uma manteiguinha ghee. É maravilhosa essa manteiga. Ela é produzida aqui também. Conheço. De uma empresa daqui de Recife, de Dani, uma mulher. Então, assim, fico muito feliz de poder ter essas parcerias. Queria que você falasse sua rede social, para quem quiser. Com certeza, muitos já lhe seguem, mas vão poder lhe seguir, né, depois desse podcast. A rede social é Saburó, né, @Saburó77. Eu vou escrever aqui na descrição. A gente sempre coloca muita coisa voltada para os negócios, né, do técnica de peixe, os atuns ali, você consegue ver a abertura do atum, que é o Magurokaitai. Então, assim, ali a gente tem um pouquinho do dia a dia do restaurante também. Obrigada, eu queria realmente agradecer, obrigadíssima por ter vindo. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Grupo Frutaria, que mandou esta fruta, essa manga tome maravilhosa. Sucos Ok, é um suco maravilhoso. Hoje a gente teve o suco de laranja. São sucos naturais, sem conservantes, sem adição de açúcar, sem aromatizantes. Um suco natural. A Florância Ateliê Botânico, com essas flores maravilhosas, que sempre deixa aqui nossa mesa alegre e bonita. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o episódio, de compartilhar. Esse episódio está incrível. Empreendedorismo, Saburó aí, com a história de vida dele maravilhosa. Podendo falar um pouco mais sobre o atum, sobre os restaurantes. Então, compartilhem esse episódio. Não se esqueçam de seguir no Instagram, @SigaManoCast. Obrigada, até a próxima. Tchau!